Bom, pessoal, agora vamos dar continuidade à sequência 1, as aulas agora 5 e 6, que o tema é outro tipo de proporcionalidade. Bom, pergunta número 1 fala o seguinte: numa gráfica, 8 máquinas de mesmo rendimento imprimem cerca um certo número de cópias em 10 horas. Imagine que 3 delas apresentaram algum defeito e pararam de funcionar. Responda. Quais são os tipos de grandeza? Bom, de cara, né, pessoal, é a quantidade de máquinas e o tempo, né? Que está aí em horas, que é o tempo aí para tirar as cópias. Aí depois o item B. O que ocorre com o tempo para finalizar o mesmo número de cópias se de fato essas 3 máquinas pararem de funcionar? Bom, o que acontece? Se eu diminuir a quantidade de máquina, vai levar mais tempo, certo? Então será necessário mais tempo. Há uma proporcionalidade entre as grandezas que são relacionadas no problema? Justifique. A gente percebeu que sim. O que acontece? Se aumenta uma, diminui a outra. Se diminui a quantidade de máquinas, aumenta o tempo. Então são grandezas aí de proporcionalidade inversa. Se uma diminui, a outra aumenta. Igual a gente falou aí, ó, se diminui a quantidade de máquinas, vai aumentar o tempo em horas. Então são inversamente proporcionais. Ainda nessa questão, nós temos o item D. De acordo com o contexto descrito no enunciado, em quanto tempo as máquinas restantes realizarão o mesmo número de cópias? Bom, vamos lá. Vamos organizar em quantidade de máquinas e tempo em horas, que é as duas grandezas. 8 máquinas levam 10 horas. 5 máquinas vão levar x horas, certo? Por que 5? Porque 3 estão quebradas. Então, observe o seguinte. Como são inversamente proporcional, se a quantidade de máquinas diminui, ó, setinha diminuindo, o tempo em horas vai aumentar. Então, basta para eu resolver eu inverter uma dessas medidas e multiplicar cruzado. Então, 8 quintos igual, vou inverter, x sobre 10. Multiplico em cruz, vai ficar 5x igual a 8 vezes 10. 5x igual a 80. Ou seja, eu vou levar aí 16 horas. O esquema da grandeza inversamente proporcional é que para resolver você vai fazer multiplicação em cruz, só que você vai inverter uma delas. No exercício 3 fala o seguinte: um livro possui 240 páginas e cada página tem 40 linhas. Qual seria o número de páginas desse livro se fossem colocadas 30 linhas? Bom, 240 quando for 40 linhas. Se eu diminuir a quantidade de linhas, eu não vou diminuir a quantidade de palavras, então eu vou ter que, se eu diminuir a quantidade de linhas, aumentar o número de páginas. Então são inversamente proporcionais. E aí é o mesmo esquema, eu vou copiar uma delas e vou inverter a outra. Então, ó, mantive 240 sobre x, inverti o 30 sobre 40. Multiplico o cruzado, 30x igual a 40 vezes 240. 30x igual a 9.600, dividindo por 30, eu vou ter que aumentar aí, vou ter que ter 320 páginas. Questão número 4 é um pouco extensa, eu vou sintetizar. Ele quer saber para a gente colocar aí se são verdadeiras ou falsas aí. Se elas são inversamente proporcionais. Então, ó, a quantidade de questões erradas de uma prova, formada por questões de mesmo valor, e a nota obtida são inversamente proporcionais? São, porque quanto mais questões erradas eu tiver, quanto menor quantidade de erradas eu tiver, maior vai ser minha nota. Então é inverso. Se eu diminuo a quantidade de erro, eu aumento a minha nota. A massa de uma pessoa e sua idade são grandezas que não envolvem proporcionalidade? Sim, não envolve. Eu posso ter 20 anos e pesar 50 quilos, eu posso ter 50 e pesar esse mesmo peso. Não tem uma proporcionalidade. A quantidade de litros de combustível e o valor pago são grandezas inversamente proporcionais? E infelizmente não, né, gente? Se eu pego mais litros, eu pago mais. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto em determinado percurso são grandezas diretamente proporcionais? Também não, ó, pensa comigo.
Se eu indo devagar, então se for 80 km por hora, eu levo 3 horas, se eu acelerar para 120 km, eu vou ir mais rápido, ok? Vou chegar mais rápido. Então eu aumentei a velocidade e diminui o tempo. São inversamente. E é isso que fala nessas aulas, pessoal. Então aguardem aí que a gente vai agora para a aula 7 e 8 no próximo vídeo.